sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e estamos aqui na disciplina de Ciências. Plínio está me acompanhando hoje, o nosso intérprete de Libras. Olá, Plínio, seja bem-vindo na nossa aula. E também nossa querida professora Isabel Borges. Olá! Olá, Carol. Já estou aqui, minha gente, no chat, dando aqui uma olhadinha. Sejam todos bem-vindos e vamos interagir, vamos falar. Lembrando que estar falando conosco aqui, né, no ao vivo, aqui no chat, é muito importante para a gente. É uma troca, não é? Onde vocês podem fazer questionamento, a gente vai tentar responder, né? Vamos fazer também alguns questionamentos e é muito bom essa interação, não é, professora Carol? Exatamente isso, professora Isabel. Estamos aqui, ó, só esperando você conversar um pouquinho com a gente, então interajam, pessoal. Estamos aqui nessa torcida aí por você, fale com a gente. Então vamos começar nossa aula de hoje sobre luz, né? Nossa segunda aula sobre luz. Vamos continuar essa construção do conhecimento a respeito da luz. Então vamos lá, o que vimos na aula passada? Nós vimos aí raios de luz e fonte luminosa, propagação da luz, o princípio da independência dos raios, decomposição da luz e cor dos objetos e um pouquinho de reflexão. Pois é, então, para a gente relembrar rapidinho aí esses conceitos, né, essa parte mais básica, eu vou retomar um pouquinho desse conhecimento com vocês, tá certo? Então, olha só, nós falamos ontem que esses raios de luz, né, eles são emitidos por corpos. E que corpos são esses? São corpos que emitem luz, como o Sol, a chama de um fósforo, de uma vela, não é verdade? E também lâmpadas, né? Então, todos esses corpos aí que emitem luz são chamados de fontes luminosas. E quando esses raios de luz são emitidos por essas fontes luminosas, esses raios vão chegar aí até os nossos olhos e é por conta dessa iluminação que essas fontes luminosas provêm para a gente que a gente consegue enxergar cada coisinha ao nosso redor. E aí, falando nisso, já vou chamar a professora Isabel para a gente mostrar novamente aquele olho que a gente mostrou na aula passada e ela vai nos explicar um pouquinho além do que a gente tinha conversado, né? Mas olha só, antes dela aparecer aqui, ó, vou só mostrar para vocês essa nossa amiga, né, que eu falei ontem. Nossa amiga, quando ela está aí representando o quê? O que a gente, como a gente enxerga, né? Então, quando a gente está no escuro de algum ambiente, no escuro de algum cômodo, a gente não consegue perceber quais são os objetos que estão ao nosso redor, as pessoas, a gente não consegue ver, não é verdade? Por quê? Porque a gente está no escuro e não existem fontes luminosas para iluminar aquele ambiente e esses raios chegarem a incidir nas pessoas, incidir naqueles objetos, né? Ou seja, bater nesses objetos e refletirem essa luz para a gente, né? Então, nossa amiguinha aí está nos mostrando isso, ó, que, olha aqui, vem aqui, acompanha aqui comigo, Deivinho, por favor, coloca aqui, ó, abre o plano, por favor. Temos aqui, ó, a luminária acesa no cômodo. Essa luminária, ela está emitindo os raios de luz. E aí, ó, esses raios vão começar a iluminar os objetos que não apresentam essa fonte luminosa, né? Não emitem os raios, tá bom? Então, quando começar a iluminar, alguns desses raios de luz vão começar a refletir. E quando reflete-se essa luz, esse raio de luz refletido, vai ser visto por nós através dos nossos olhos. Então, agora sim, vou chamar a professora Isabel para explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto, professora. De volta com o nosso olho aí, né? Pois é, pessoal. Vamos conversar, porque ontem, né, na aula passada, eu expliquei a questão aqui, né, que muita gente imagina que seja uma bolinha fechada, né? E essa a gente sabe que está aberta. Claro que a gente vai ver aqui a questão ainda da córnea protegendo, mas a luz vai entrar. E aí eu estou trazendo hoje
uma experiência, quem já fez aqui algum exame de vista, que foi colocado um colírio e esse colírio tinha a função de abrir essa pupila para ficar fácil, né, do oftalmologista investigar a questão aí do fundo do olho. Então, isso aí é muito, muito importante. Acredito também que vocês, ao entrar em casa, num dia ensolarado, quando os primeiros passos que vocês dão dentro de casa, é como se tudo tivesse tudo escuro. E aí eu estou colocando aí para vocês que lá naquele momento que você estava na rua, na calçada, no jardim, no quintal, estava com muita luminosidade. E a questão dessa pupila, ela estava fechada, né? Então é uma questão também de proteção em relação à luz. E no momento que você entra em outro ambiente, no caso aí, em casa, que tem uma luminosidade menor, então aí essa abertura aí da pupila ela é insuficiente, então é preciso que ela dilata, que ela abra para poder enxergar melhor. É a questão também da gente estar dormindo, pessoal. E aí a gente começa a acordar e alguém vem e liga logo a lâmpada aí do quarto. E aí você diz, apaga, está doendo aqui meu olho. Então são questões como essa, né, que é muito importante a gente também saber em relação aí à questão do olho. Não é isso, Carol? Perfeito, professora Isabel. Muito interessante, né, gente? Essa questão aí da pupila dilatada, né? Muitas pessoas que estão assistindo aí a gente agora já devem ter passado por aquele exame, né? Da dilatação da pupila. E a pessoa fica completamente perturbada porque não está enxergando nada, está tudo borrado, né? Pois é, gente. Então a pupila aí dilatada, né? Aumentando de tamanho. Legal isso aí, viu, professora Isabel? Obrigada. Então, vamos continuar aqui, gente, com a nossa retomada da última aula, né? A professora Isabel já mostrou um pouquinho mais sobre essa questão da pupila, né? Da entrada de luz nos nossos olhos, como é que isso acontece. E aí, relembrando agora, só essa questão da luz branca, tá? Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que quando a gente está passeando aí na rua, se a gente olhar aquele mar azul, né, tá lá passeando num parque e tem o quê? O sol lá incidindo sobre nós todos, né? Que se a gente olhar para cima, a gente vai ver o quê? Aquela luz branca, brilhosa, né? Pois é, mas gente, de branca ela não tem nada, na verdade, ela é composta por várias cores, né? Uma mistura aí de várias cores, tá certo? E como foi que isso foi descoberto, prof? Porque a gente vê realmente ela branca, né? A sensação é essa, né? Quando passa nos nossos olhos e o nosso cérebro interpreta dessa forma. Então, Newton foi que descobriu, Isaac Newton, esse cientista estupendo, né? Esse cientista maravilhoso, descobriu isso para nós. Através aí, a gente pode ver essa decomposição da luz. Lembra o que é decomposição? Essa divisão, né, de partes da luz. Cada partezinha separada, a gente vai enxergar uma cor diferente. E a união de todas essas cores é que nos mostra a luz branca. Então, Isaac Newton, ele fez um experimento, né, daquele círculo lá de Newton, né, com todas as coresinhas pintadinhas, e quando a gente, gira aquele círculo rapidamente, que eu até falei para vocês, né, façam em casa. Quem não assistiu a aula passada, assista para vocês verem como é simples fazer um experimento sobre esse assunto, né, da luz branca, das cores, a mistura das cores, tá? Então, assista lá e faça em casa, mostre para as pessoas, é bem interessante, tá certo? Então, na decomposição da luz, a gente vê ali, ó, utilizando um prisma, a gente vê essa divisão dos raios, né? A gente vai até ver isso hoje num videozinho mais na frente, tá bom? Então, começando realmente nossa aula, né, com assunto novo, né? Temos aí, gente, quando os raios de luz incidem sobre os objetos, sobre a matéria, né? Podemos ver 3 ocorrências aí, né? Então, a reflexão da luz, a refração ou a absorção. Mas o que são essas coisas todas? Vou contar para vocês depois que eu perguntar para a professora Isabel se está havendo alguma interação hoje.
Como é que está, professora? Ainda não, Carol. Estou vendo que tem alguns alunos assistindo a nossa aula, mas ainda não estão falando no chat. Eu já aqui provoquei um pouquinho, perguntando quem está aqui conosco nesse momento, mas eu acredito que daqui a pouco eles vão começar a falar. Né? É bem interessante, pessoal, essa participação, porque aí a professora Carol vai falando e já vai citando também o nome de vocês, tentando perguntar também se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando desse conteúdo, né? Qual é a importância desse conteúdo para vocês e vocês também apresentando alguns exemplos práticos diante do que vocês estão escutando e aprendendo aí nos conceitos. É verdade, professora. Eu adoro falar o nome deles aqui, mas vocês precisam nos dizer, né? Então, entre em contato aí com a gente, pessoal, façam suas perguntas. A gente está aqui, ó, de braços abertos para responder a vocês todos os questionamentos, tá bom? Então, continuando aí, como eu falei para vocês, né, pode haver aí essas 3 ocorrências quando a luz está incidindo sobre um objeto. Então, reflexão, refração e absorção. Vamos lá ver cada uma delas, né? Mas essas 3 ocorrências, elas podem aí ocorrer simultaneamente, né? Ou seja, elas podem ocorrer as 3 ali, né? Simultaneamente, mas vai depender muito do material. Que material que essa luz está incidindo, né? É madeira, é uma rocha, é areia, é água, é vidro, é transparente, não é? É ondulado, é liso? Como é que é isso? Então, qualquer... independente do material ou da superfície, vai acontecer pelo menos alguma dessas 3 ocorrências, tá certo? E também da cor, né? A cor também influencia nisso aí, tá certo? Então vamos lá, vamos aprender agora, ver as diferenças de cada uma delas. Aqui na reflexão, gente, o que é que acontece? A reflexão, ela pode acontecer de 2 formas diferentes. Pode acontecer a reflexão regular e a reflexão, ó, difusa. Então, aqui na reflexão regular, ela ocorre em superfícies lisas. Olha aí no nosso slide, ocorre em superfícies lisas e imagens podem ser refletidas nesse tipo de reflexão. Então, a luz, né, os raios de luz vão incidir aí. Toca aqui para mim, Devinho, por favor. Olha só. Os raios de luz, gente, vão incidir aqui, ó, na superfície. Essa superfície, ela precisa ser lisa para ocorrer esse tipo aqui de reflexão, tá certo? Então, ó, a luz incide e ela retorna aqui, ó, tá vendo? Então, essa forma aqui de incidência, né, e de reflexão da luz chama-se reflexão regular. Como é que ela ocorre? Aonde ela ocorre, né, professora? Como a gente já viu. Mas onde que ela ocorre, né? Ocorre aí, ó, nos espelhos. Então, você que está se embelezando, tá aí ajeitando os cabelos, se arrumando, você tá olhando no espelho, né? Tá vendo aqui, ai meu Deus, tem uma espinha no meu rosto, vou estourar a história. Não, não estoure a espinha não, que isso estraga a sua pele e também pode haver bactérias nas nossas mãos para infeccionar aí, tá? Então, só uma dica para você. Mas você está se olhando no espelho e está se vendo, vendo o seu reflexo, não é verdade? Porque aquela superfície do espelho, ela é lisa, né? Então, quando o raio de luz vai incidir ali, vai mostrar a gente ali naquele espelho. Do mesmo jeito que se a gente olhar numa poça de água calminha, né? Olhar para aquela pocinha, a gente pode se ver o nosso reflexo, ou tiver numa lagoa, uma lagoa tranquila, né? Que você nem vê que a água nem se mexe, né? Nem o vento está causando aquelas ondinhas ali na superfície da água. Então, tudo isso pode levar você a enxergar o seu reflexo naquela água, como a gente está vendo aqui, ó, com o rapazinho, tá certo? Então, super bacana, né? Vamos seguindo com o próximo tipo de reflexão, a difusa. A difusa, gente, ela vai, ó, incidir nesse tipo de superfície aqui, uma superfície regular. Então, quando a gente vê uma superfície irregular, a gente já pode imaginar aí. E a reflexão, vai haver uma reflexão da luz, uma reflexão difusa, né? Em superfícies não totalmente lisas, tá certo? E aí, dessa forma, a gente não vai conseguir ver imagens refletidas, já que aquela superfície é irregular.
mas a gente vai conseguir o quê? Ver os objetos que estão sendo iluminados aí por alguma fonte luminosa, tá certo? Então, joia! Onde é que a gente consegue pensar aí que ocorre essa reflexão difusa? Na nossa pele, por exemplo. Mas, professor, você disse que era uma superfície irregular. E quem disse que a superfície da nossa pele é toda retinha, hein? Pois é, se a gente observar a nossa pele no microscópio, gente, a gente vê que ela tem irregularidades. Ela não é completamente lisinha, né, retinha, não, tá bom? Então, a gente sabe aí que quando a luz incide na nossa pele, pode haver essa reflexão difusa. E também papéis de parede. Os papéis de parede, né, eles também não são completamente planinhos, então a gente pode também ver essa reflexão difusa nesse papel de parede, tá bom? Professora Isabel, temos alguma interação? Alguém falou com a gente, professora? Não, estou aqui também, Carol, pedindo, né? Colocando para eles, para conversarem com a gente. Principalmente, pessoal, a gente quer saber exemplos, né, do dia a dia que vocês conseguem apresentar para a gente diante dos conceitos e dos exemplos que a professora Carol está apresentando. Então, a nossa curiosidade hoje, na participação de vocês, além, né, de estarem juntos, estarem falando aqui, é também que vocês tragam para a gente exemplos. Então, veja que a professora Carol coloca alguns exemplos e às vezes vocês têm outros aí. Então, vamos ficar atentos, né? E na hora que vocês quiserem falar, quiserem dizer, estamos presentes, estamos aqui, né? Que bom que estamos vendo essa aula. É isso também que a gente quer ver, essa participação, pessoal. Vamos lá, Carol, vamos ver se agora nesse próximo exemplo que você vai trazer para a gente, se alguns aí começam a se habilitar, a no mínimo dizer que estão aqui. Tá, pessoal? É. Vamos lá, então, professora Isabel. Estou sentindo falta de vocês em nono ano. Vamos lá, fala aí com a gente. Tô carente de vocês, viu? Tô carente de vocês. Então, vamos lá. Na refração, olha o que acontece na refração, gente. A refração, ela vai ocorrer quando aquela incidência da luz não for o quê? Perpendicular. Então, ela não vai descer diretamente, né? E também vai passar de um corpo transparente para outro corpo também transparente. Eita, professora, em que situação que isso ocorre, hein? Pois é, olha só aqui, ó, comigo na TV, vem cá. Essa luz, ela está incidindo inclinada, né, sobre a superfície. Então, ela está passando por um corpo transparente e ela vai mudar de direção assim que ela passar desse corpo transparente para outro corpo transparente. Então, ela muda de direção, tá certo? Ó o que está dizendo aqui, muda na direção dos raios. A luz incide de modo não perpendicular, então ela não desce retinha aqui na superfície, tá certo? Ela vem, ó, inclinada, tá? De material transparente para outro. Então, que exemplo que a gente pode dar? Eita, agora veio essa imagem linda, né? Do mar, de um oceano. Gente, por que eu tô mostrando isso aí para vocês? Vocês sabem que a atmosfera é composta por gases, não é? E os gases também formam aí um corpo transparente, olha só. Pois é, ninguém que fica ali sentado na praia, né, naquela faixa de areia, fica imaginando esse tipo de coisa, né? Oh, nossa, vai haver refração ali, hein? Esses raios solares, não é, professora Isabel? Esses raios solares estão passando desse corpo que é a atmosfera para dentro da água. Então, ó, olha aqui esse exemplo. Joga aí na tela, por favor, Deivinho, para eles verem melhor. Olha só a refração aí. Essa linha verde está representando a superfície aí, né? Um pouquinho mais para cima seria, mas assim, para a gente ver a divisão aí da parte aérea, né, da atmosfera, onde os raios estão incidindo, inclinados aí, e quando eles penetram na água, que é o outro corpo transparente, o que é que acontece? Eles mudam de direção. Isso é super legal, essa parte da refração aí, que a gente nunca imagina, né? Nossa, os raios estão passando por um corpo transparente, que é o ar, que são esses gases que estão aqui ao nosso redor, não é verdade? Pois é. Então, continuando aí, vamos ver absorção. Absorção, gente, a gente até já falou na aula passada. Quando, prof? Quando eu falei para vocês sobre os objetos de cor preta. Lembra disso? Todo objeto de cor preta, ele vai o quê? Vai absorver aqueles
raios, tá certo? Então, quando ele absorve, o que é que acontece, ó? Esses raios deixam de existir. Eles não vão ser nem refletidos e nem refratados, tá certo? Você já deve ter conversado alguma vez com algum amigo, né? E vocês estão num lugar muito quente, né? Ao ar livre mesmo. E a pessoa tá lá com a roupa preta. Aí a pessoa fala, nossa, que calor que tá aqui. E o outro fala assim, mas tu também tá de preto. Tu tá vestido de preto, tu devia ter vindo com a cor branca. Quem nunca falou isso? Todos nós já falamos em algum momento isso. Por que você não veio com a blusa branca? Porque é mais fresco. Por quê? Porque o branco reflete, o preto ele absorve. Então aquele calorzinho ali também vai ficar, tá? Por isso que é aquela quenturinha, entendeu? Pois é. Então é isso aí, gente, absorção. Agora, eu quero mostrar um vídeo para vocês, um vídeo que a gente fez lá no Museu de Radioatividade na Federal, que ele vai meio que mostrar para vocês tudo isso num experimentozinho lá. Vamos lá, vamos assistir? Vem comigo. E aí, gente, como eu falei para vocês, agora no estúdio, estamos aqui com o Rafael no Museu de Ciências Nucleares. E ele vai mostrar para a gente aqui fenômenos ópticos. E aí, Rafa? Olá, Carol, muito obrigado. Gente, meu nome é Rafael, eu sou monitor do Museu de Ciências Nucleares e estudante de Engenharia de Energia, daqui do departamento mesmo, da UFPE. Tá? Então vamos lá, Rafa, mostrar para os meninos aqui alguns fenômenos ópticos, né? Certo, isso. Podemos começar, vá lá, pode mostrar pra gente. Então, a gente tem aqui um prisma de vidro, né? E esse é um fenômeno de refração. O que ele está fazendo? A luz atravessa o vidro, como é um material diferente, né, do ar, ela tem uma variação na velocidade. Cada cor do arco-íris, ela tem um índice de refração, tá? Como ela passa pelo vidro, esse índice de refração vai fazer com que ele mude os ângulos. Ele fica em ângulos diferentes. Ela vai passar e se posicionar em locais diferentes, né? Formando um arco-írisinho. E a gente vê todas as cores. Olha aí que interessante, gente. Se a gente mudar esse prismazinho, como é que... O que acontece? Vamos utilizar esses outros aqui, Rafa, para mostrar para eles. Se a gente mudar, por exemplo, para um côncavo, né? Isso, um convexo, né? Um convexo. Se a gente mudar para um convexo, aí o que ele faz? Por causa da geometria dele, ele vai fazer com que o raio de luz ela converja para um ponto específico. Olha aí, gente, a luz está convergindo aqui, estão vendo que está se encontrando aqui no final, é isso, né, Rafa? Isso, ela está convergindo. Olha certo? Aí, quando a gente coloca um objeto translúcido, né, pode falar assim, isso. Rafa? Com o canto, né, no convexo, né, seria isso, né, o canto no formato convexo, né, aí a luz, quando ultrapassa esse material, ela converge, tá vendo? Olha que legal. Se a gente tirar aqui, ó, a gente vê, né, sem nenhum objeto atrapalhando aí, mas quando a gente coloca esse material aí, olha só a luz convergindo, joia. Vamos ver com outro, Rafa, agora? Isso, a gente coloca um côncavo, aí o que ele vai fazer? Ele vai divergir. Olha aí. Ele vai abrir. Olha a abertura aqui, ó. Agora, qual a aplicação disso? A aplicação é que se a gente tem, por exemplo, uma lente feita essa, a gente vai usar numa lente de óculos, por exemplo. Aí a gente teria o olho. Deixa eu segurar aqui para tu, Rafa. Ó, o olho. Isso. E quem tem hipermetropia, por exemplo, a formação da imagem é aqui pelo meio do olho, antes do final do olho, né? E se a gente usa uma lente como essa, ele vai convergir aqui para o final do olho e formar a imagem no fundo do olho, que é o local correto. Olha aí, gente. Então, ó, quer dizer que para corrigir uma hipermetropia, né, a lente a ser colocada é uma lente convexa, né? Isso. No caso, olha que legal isso. Tá vendo? Corrigindo aí a imagem que a pessoa com o olho, né, com essa
essa mudança aí de hipermetropia, de hipermetropia, é verdade. Que legal. A gente corrige assim. Joia. E a parte da reflexão, hein? Vamos ver agora? Isso, para reflexão, a gente vai usar um espelho. Vamos lá. Aqui. A gente coloca o espelho e o que a gente faz, o que acontece na reflexão? A reflexão é quando bate no espelho e a luz não está sendo refratada, não está passando por ele, pelo meio e seguindo o caminho em diante. Ela está refletindo e voltando, ó. Olha ali, ó. Tá vendo, gente? Pra vocês a luz está voltando. Está refletindo. Isso. Esse é o fenômeno de reflexão. Isso. Porque aqui tem um espelhinho, tá vendo? Muito obrigada, então, né, Rafa, por essa ajuda aí, né, pra gente entender um pouquinho mais dos fenômenos ópticos. Eu que agradeço, Carol. Joia. Muito obrigado. Pois é, gente. Gostaram do nosso vídeo? Bacana, né? Muito legal. Então, eu queria que a professora Isabel falasse um pouquinho sobre o nosso dezembro, pra gente encerrar essa aula de hoje. Ok, pessoal. Estamos no dezembro, que o dezembro agora é o dezembro laranja e vermelho. O vermelho em relação ao combate à AIDS, então é hora de procurar ajuda e a gente também dizer que o pior sintoma da AIDS ainda é o preconceito. E também na questão aí do dezembro laranja, que aí é o combate ao câncer de pele. E aí vem algumas dicas para a gente, né? Os alunos ao irem para a escola, né? Sempre estar de boné, proteger aí um boné, um chapéu, para proteger o rosto, ok? Então depois, durante ainda o mês de dezembro, nós vamos dar algumas dicas aqui. Então, por enquanto, tchau pessoal, encontro com vocês no próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.